partir de agora, a Astral TV se une à TV Aberta São Paulo e à Com Brasil TV para a exibição dos melhores programas visando a elevação da consciência e da sua vibração. Você que busca o equilíbrio entre corpo, mente, espírito e coração, fique com a gente a partir de agora. Astral TV, bem-estar e espiritualidade para você. Oi, gente, quintou e quintou com bom astral. Preparamos um programa que eu vou te dizer, viu? Vai contribuir aí com a sua superação. Quinta-feira é sempre este, né, o tema que a gente traz. É claro, né, a gente conversa sobre vários assuntos que a gente precisa superar na vida, te dando subsídios para isso. Então, já já nós vamos bater um papo aqui bem legal sobre os vários tipos de terapia que existem com a Ana Chaves, ela que é neurocientista, psicoterapeuta, vai nos explicar a diferença entre as modalidades terapêuticas. Ainda hoje tem também Andréa Maluchenas, com um quadro dela em que ela vai receber uma arquiteta para dizer quando que este profissional é essencial. Vamos entender mais sobre a importância da arquitetura. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Bom Astral está no ar. Isso aí, começou o nosso Bom Astral dessa quinta-feira e nós já vamos aqui dar início a um bate-papo para você entender sobre as modalidades terapêuticas que existem, a diferença entre elas, uma terapia holística, quando que a gente recorre, né, ao terapeuta holístico ou de repente a um psicólogo, a um psiquiatra. A gente vai chamar aqui a nossa amiga Ana Chaves, que é neurocientista e psicoterapeuta, para explicar tudo para a gente. Ana, tá por aí? Estou aqui, Edu. Tudo bem? Muito obrigada por mais um dia de diálogos que trazem muito conhecimento, né, para quem nos assiste. Muito bom, estamos felizes com você aqui com a gente novamente, toda quinta-feira, super agregando aí ao nosso público. Agora, Ana, eu adorei esse tema, porque as pessoas confundem muito, né? Elas não sabem, às vezes, diferenciar e qual profissional que elas devem recorrer. É complexo mesmo, né? Para quem não conhece aí essas diferenças. A gente tem várias abordagens, né? Primeiro, trazendo um pouco do que eu faço. Eu sou psicanalista, neurocientista, né? Tenho um mestrado na área de psicologia transpessoal Uhum. e todas essas áreas, elas vêm trazendo o estudo, né, da psique humana, do funcionamento do cérebro. Só que as pessoas têm muitas dúvidas, em especial quando a gente fala do psicanalista, psicólogo, psiquiatra, terapeuta holístico, né? E a gente sabe, né, que para você se tratar, você precisa buscar aquela técnica que vai te convencer, aquela técnica que vai trazer para você uma conexão. Então, começando um pouco sobre a diferença, né, da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria, dentro da psicologia existem várias abordagens, né? E a que eu atendo, que eu sou psicanalista, é, ela vem dos ensinamentos de Freud, né? Essa vertente que tem como foco auxiliar o paciente em suas adversidades por meio dos resgates, né, dos conteúdos do inconsciente desse paciente. Por isso, essa é uma psicoterapia bastante profunda, né? Aí vinha a psicologia, que a psicologia, ela também é uma abordagem extremamente interessante. Você se forma, né? Diferente da psicanálise, a psicanálise é uma formação. A psicologia, ela é
uma graduação, ou seja, você precisa fazer uma faculdade para ser psicólogo. E Uhum. é preciso entender que a psicoterapia relacionada com a psicologia, ela vem de várias abordagens, né? Como o TCC, né? A terapia cognitivo-comportamental, várias outras abordagens que são extremamente interessantes. A psicanálise e a psicologia, elas se fundem muito, né? Ambas cuidam da psique humana. A psicologia, ela vai tratar do comportamento, a psicanálise da raiz do comportamento. É como se fosse uma árvore, né? Em que as folhas começam a ficar mais secas, mais murchas. A psicologia vai entender por que que aquelas folhas estão ficando mais secas e mais murchas. Já a psicanálise, ela vai para a raiz, entender o que está acontecendo na raiz daquele problema para que essas folhas estejam ficando mais murchas e mais secas. O psiquiatra, em contrapartida, é um médico. O psiquiatra, ele é um médico que se formou e fez a residência, a especialização em psiquiatria. Só esse profissional, o psiquiatra, que pode prescrever medicação e Uhum. dar diagnósticos de doenças, também só o psiquiatra, né, que pode estar ali validando esse diagnóstico. Muito bom. Agora, Ana, para quem não sabe, qual que é a diferença, assim, quando eu devo recorrer a um psicólogo ou a um psicanalista? Os dois tratam o mesmo tipo de situações, mas assim, de maneiras diferentes, é isso? Isso. A psicanálise, ela trata, né, o paciente através daquela forma que o paciente consiga acessar questões do seu inconsciente para compreender como eles influenciam a forma como você pensa, como você sente, como você age. Então, é esperado, com o passar do tempo na psicanálise, que o paciente entenda melhor a sua mente e consiga identificar as causas de conflitos internos, né? Já a psicologia, ele vai usar várias técnicas, né, extremamente interessantes, extremamente fundadas na ciência, nos estudos e na teoria, para tratar o seu comportamento, para ajustar o seu comportamento. Mas todos têm a expertise de tratar qualquer tipo de caso. Aí vai de um terapeuta para o outro. Tem situações, né, que os três profissionais acho que são recomendados, né? Porque a gente pega de repente um Exatamente. quadro, né, de depressão, ansiedade, às vezes a pessoa precisa ser medicada, né? Daí o psiquiatra e às vezes, né, a abordagem, né, de uma sessão de com psicólogo, com psicanalista seriam bem-vindas, né? Então tem caso que todos esses profissionais, né, são recomendados, é isso? Por exemplo, eu tenho casos dentro do meu consultório que são tratados com o psiquiatra, com o Uhum. psicólogo e comigo. Por quê? Porque, por exemplo, eu adoro a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, quando a gente fala de TDAH, hiperatividade e várias outras patologias. Então, os pacientes que eu detecto, como eu não tenho expertise para fazer os testes, né, como psicanalista, para fazer os testes, para trazer esse diagnóstico, eu encaminho para profissionais que possam fazer, e aí eu vou tratando com a minha expertise, né, que eu uso a psicanálise e a neurociência, e o psicólogo ele vai usando as técnicas, né, e ferramentas da terapia cognitivo-comportamental, o psiquiatra vai medicando e aí a gente traz um combo perfeito. Uma coisa que eu me utilizo muito em consultório, que eu passo para os meus pacientes e muitos deles até se chocam, né, ficam questionando, é que eu sou muito voltada ao fato da alimentação estar em equilíbrio e de estar fazendo um exercício físico, algum esporte. Por quê? Porque, como neurocientista e a neurociência, quando a gente estuda neurociência, a gente estuda o sistema nervoso
o seu desenvolvimento, a estrutura em funcionamento, né, com foco principal no cérebro. Então, a gente busca compreender como todos esses componentes, né, do cérebro, medula espinhal, nervos periféricos, vão afetar o comportamento, as emoções, as funções cognitivas, a memória, o aprendizado desse paciente, né? E aí a gente traz uma abordagem interdisciplinar, né? Que vai incluir química, física, biologia, todos os estudos da psique humana, para poder ajudar esse paciente a caminhar de uma forma melhor e a ter uma melhor qualidade de vida. Muito bom. Agora também as pessoas confundem muito o uso do termo terapeuta, né? Porque Isso. tem também o terapeuta holístico, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quem que é terapeuta? O que difere um do outro para a galera de casa entender? Tenho formação em terapia holística, né? Porque eu gosto muito dessa abordagem corpo, mente e espírito em equilíbrio. Quando a gente fala, por exemplo, que eu tenho mestrado em psicologia transpessoal, é de fato essa abordagem. Mas o terapeuta holístico, ele é um curso técnico aonde a pessoa ela aplica, né, alguns métodos como acupuntura, reiki, aromaterapia, meditação, jogo de tarô. Então, assim, é totalmente diferente da psicanálise, da psicologia, da neurociência, da psiquiatria, que estuda as patologias, né? Como ela afeta o inconsciente, o comportamento, o cérebro. Neste caso da terapia holística, está mais voltada à energia, né? A troca energética, que também é muito bom. Eu também encaminho alguns pacientes meus, por quê? Porque a terapia holística ela também traz a meditação, né? Que eu gosto muito da meditação. Tem a massoterapia que vai trazer, aliviar dores. Então, assim, ela trabalha um conjunto com a medicina, né? A ciência tradicional, né? Ela não pode também, assim como a psicologia e a psiquiatria, trazer medicamentos, né? Uhum. Mas ela ajuda, né? Ajuda esse paciente a se conectar com corpo, mente e espírito. Eu recentemente, Edu, até fiz com um terapeuta holístico umas sessões de Kunindu. Não sei se você já viu falar, Já que ouvi. muito bom assim. Diz que é muito bom, me falaram que é muito bom para o equilíbrio, né, para a ansiedade, para o raciocínio. E aí eu fiz e gostei muito do resultado. Então aí a gente, nesse diálogo, a gente vê, né, que cada área tem sua função, tem sua importância, mas assim, um terapeuta holístico, ele não vai tratar a mesma coisa que um psicanalista, que um psicólogo, né? O terapeuta Uhum. holístico é totalmente diferente a abordagem, mas cada um com sua bela importância. Eu gostei do que você falou também a respeito até do tarô, colocando dentro dessas modalidades de terapias holísticas, que a gente sabe que o tarô começa com aquele contexto, né, atrelado à clarividência, à paranormalidade, mas que hoje ele já tem sido usado até de outra forma também, né, como nesse formato terapêutico, para ajudar a pessoa a entender o momento dela, o que ela está vivendo, porque as cartas, os arcanos, né, refletem isso, né, dentro dessa abordagem energética que você falou, é justamente isso, né, a energia ali se conecta e traduz o que a pessoa está vivendo. Então, muito legal, né? E legal de ver também que essas terapias têm sido muito aceitas, né, em vários contextos, como o Reiki, né, que já está sendo usado até em centros médicos também. Eu sou apaixonada pelo reiki, não é uma abordagem, né, que eu utilizo. Eu Uhum. estudei, mas estudei de uma forma, para a formação, foi uma forma bem rasa. Só que assim, eu sempre estou procurando. Tem uma pessoa aqui em Salvador que sempre que eu preciso, eu vou até ela para ela estar me aplicando o reiki. É a mesma pessoa que me aplicou o Konindu, né? A aromaterapia, eu sou apaixonada. Então, assim, tudo está muito vinculado, né? Muito, muito vinculado. E a gente sabe que nós somos feitos de energia,
Então a gente não tem como negar isso, né? É isso mesmo. Agora, você é uma neurocientista. O que que é um Isso. neurocientista? O que que ele faz para o pessoal entender onde que ele entra dentro desse contexto? Então, o neurocientista ele vai estudar do sistema nervoso e suas funcionalidades. E ele vai analisar o comportamento e as emoções humanas. Então, os três elementos que eu posso trazer que norteiam, né, esse estudo são o cérebro, os nervos periféricos e a medula espinhal, que eles fazem parte do sistema nervoso do corpo humano, e ele é responsável por coordenar as atividades voluntárias e involuntárias. Então, a neurociência ela não vai explicar, eu sou uma apaixonada, ela não vai explicar somente as reações do corpo, mas os fenômenos da mente. É um campo científico que vai buscar revelar estruturas, processos de desenvolvimento e alterações que possam ocorrer ao longo da sua vida, né? Entre as pautas de maior envolvimento de nós neurocientistas, normalmente está a melhor compreensão das bases biológicas, psicológicas e pedagógicas do aprendizado escolar para qualificar os processos educacionais. Um exemplo que eu posso trazer para que as pessoas entendam é uma grande descoberta, né, que aconteceu na área foi a relação da desnutrição com a redução da capacidade de aprender. Então, isso porque acontece que o cérebro consome altos níveis de glicose e, na sua ausência, há o enfraquecimento da memória, que é um fator importante nos processos de aprendizagem. Então, veja como a neurociência ela é tão importante. Também temos a neuroplasticidade, né? Que é aquela situação que a gente sempre explica que a neurociência, o nosso cérebro, ele consegue, né, se reestruturar em todas as circunstâncias, aquela coisa da força do pensamento, né? De você estar todos os dias sedimentando, né? Tudo aquilo que você deseja. E o nosso cérebro, ele vai formando outras conexões que isso já fidedigno, né? A gente tem a neurociência cognitiva, né, que ela está mais voltada ao entendimento do pensamento, da memória, da dinâmica do aprendizado. A gente tem a neurociência comportamental. Tudo isso a gente usa, né? A neuropsicologia, a neuropsicanálise, a neuroanatomia. Então, assim, os campos da neurociência, eles são muito vastos, mas é a área, né, que a gente mais foca, no meu caso da psicanálise, é a área do comportamento, né? É a área das emoções humanas. Como que esse cérebro está agindo diante dos acontecimentos da sua vida? Como a gente pode, né, fazer novos trajetos para que você pare de ser tão negativo, por exemplo? Quando a gente fala, por exemplo, das pessoas que só reclamam, isso é péssimo para o cérebro, porque o nosso cérebro ele não tem olho, ele vai responder aos estímulos que você dá. Então, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome do pânico, o corpo dela ele age com medo, vamos dizer que dentro da mente dele ele acha que ele vai ser atacado neste momento por um pitbull. Uhum. E o cérebro ele vai agir, ele vai mandar mensagem para todos os órgãos que vão se preparar para se proteger para esse ataque, mas não é real. Então, veja a importância da gente vigiar e cuidar dos nossos pensamentos. Agora, você falou da questão da psicanálise. Na Sim, psicologia, tem as sessões terapêuticas, né? A pessoa pode fazer terapia com um psicólogo, passando com a frequência que eles determinarem, né? Semanal, de repente, quinzenal, uma vez na semana, duas. Na psicanálise também existem essas sessões terapêuticas? sim, na psicanálise existe as sessões terapêuticas e, assim, a psicanálise não é trazendo para o meu lado, né? Aham. A psicanálise ela é muito benéfica, Edu, porque trazendo para você raciocinar entre o apitar ou não,
por um processo psicanalítico é uma decisão individual e que deve levar em conta diversos fatores, inclusive o objetivo e os métodos e a conexão que você tem com o profissional e com a abordagem. Isso é importante trazer e eu queria enfatizar, né, para quem está nos assistindo, por quê? Porque não há abordagem certa ou errada, há aquela que você se conecta e que você sente que dá certo para você. Então, a psicanálise, ela vai tratar você, ela vai trazer você para o seu íntimo através da fala, né? Ela vai, através do que a gente escuta, do que a gente conduz, você vai se ouvindo, né? E você vai transmutando, ressignificando e se enxergando. Existem algumas técnicas que a gente usa, e assim sim, Edu, a gente trabalha uma vez por semana, às vezes duas ou três, a depender da necessidade do paciente. Eu já tive paciente com problemas no pós-parto, né, com depressão pós-parto, que eu atendi de segunda a sexta durante quase 2 meses para que saísse daquela crise iminente, né, a pedido do psiquiatra. E a gente usa muitas técnicas, como a associação livre, interpretação de sonhos, a atenção flutuante, análise de transferências, interpretação de atos falhos e narrativas, né? Aí trago da neurociência a técnica Pomodoro, que eu gosto muito de usar, a técnica Pomodoro, né? Então, assim, são muitas técnicas, são técnicas fantásticas que vão fazer, né, com que você se encontre com você, né? Ressignifique tudo isso que pode estar te trazendo dor, te trazendo medo, ansiedade, né? Porque às vezes aquilo que você imagina que aquilo que você imagina que você tem medo, está muito além, está lá na sua infância, na sua gravidez, e vai te fazer, como é que eu posso dizer, as pazes com a sua criança interior, com os seus pais, com a sua vida, né? Essa questão dos sonhos que você colocou também da interpretação é algo maravilhoso, né? Porque eu tive uma vivência, né, com a Carminha Levi, que é uma grande psicóloga e foi a introdutora do xamanismo no Brasil, né? E na época que eu estudava ali com ela, convivia, ela falava muito sobre, ela unia, né, ali um pouco conhecimento da psicologia do xamanismo, né, nas sessões dela, e ela falava muito sobre o sonho ser o nosso terapeuta internalizado, né? É como o sonho sendo objeto ali de reflexão, na verdade ele reflete como a gente está internamente, né? Nossos anseios, medos, temores, momento de vida. Então é muito interessante, né? Também colocar um holofote nele. Muito importante, porque assim, nós analistas, a gente interpreta o sonho do paciente considerando como uma via para o inconsciente, né? Boa. Revelando ideias, emoções reprimidas que se manifestam durante o sono. Então é muito interessante, né? Tem até o livro que fala sobre a interpretação dos sonhos, que ele é muito legal e eu não acho ele de difícil leitura para quem quiser entender um pouco melhor, né, dessa técnica que é muito interessante. Vamos falar a qualquer hora sobre sonhos aqui no programa? Vamos, vamos Até sim, convidando, né, nosso adoraria. público, nossa audiência para mandar os sonhos, né, para a gente trazer Isso, possibilidades, né, em relação a eles. Pode ser? perfeito, perfeito. Acho ótimo. Combinadíssimo. Quero agradecer muito todas as explicações de hoje, suas foram de grande valia para as pessoas começarem a entender, né, que profissional faz o quê e de repente fica mais fácil para elas escolherem ali, né, mediante a necessidade de alguma ajuda profissional. Perfeito. E aí, cada um se conectar com o que faz sentido para si. É isso aí. Gente, já deixo aqui para vocês o Instagram, hein? Tá aparecendo aqui na tela, da Ana Chaves, para vocês seguirem. É o @oficialanachaves. Lá tem vários cortes sobre programas, cortes de programas dela, tanto aqui com a gente na TV,
quanto na rádio. Então, acompanhem lá. Além do mais, ao precisar ali de uma sessão terapêutica para poder te auxiliar, não importa de qual lugar do mundo você está, porque hoje os atendimentos são feitos assim também, à distância, funcionam super bem. Só entrar em contato, né, Ana? Com certeza. Estou à disposição para estar trazendo conhecimento e aprendendo também, né? Porque quando a gente atende, a gente aprende muito e se terapeutiza também. É isso aí. Muito obrigado pelo papo. Quinta que vem você está de volta aqui, né, com a gente? Sim, gratidão, Edu. Muito obrigada. Beijo, Ana. Obrigado. Obrigada. E a gente segue com o nosso Bom Astral aqui. Acabamos de saber, então, sobre como funcionam as modalidades terapêuticas para que não tenha mais confusão na sua mente, hein? Galera, a gente vai para um break bem rapidinho. Quando voltarmos, tem o quadro da Andréa Maluchenas aqui com a gente. É já já, hein? Não sai daí.